Agora, eu vejo também, ao mesmo tempo, assim, uma reação de alguns torcedores do Flamengo meio desproporcionais, né? O time está na final da Libertadores e os caras estão arrancando os cabelos, né? Tirando as calças pela cabeça. Gente, o Flamengo chegou a 3 finais, essa é a quarta, em toda a sua história na Libertadores. 3, essa é a quarta final, é a terceira em 4 anos. Não dá para o cara reclamar. Claro, houve aí problemas, houve escolhas equivocadas, turbulência, mau começo de campeonato, mas está na final da Libertadores e está muito próximo da final da Copa do Brasil, numa campanha muito bacana, porque perdeu para o Atlético, conseguiu virar o jogo no Rio de Janeiro, eliminou o Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada, venceu o São Paulo fora de casa por 3-1, não fez um grande jogo, venceu por 3-1, até quando foi dominado pelo adversário, venceu, e tem a chance de confirmar mais uma final na próxima quarta-feira, que será, se acontecer, contra Corinthians ou Fluminense. Quer dizer, pode ser um Fla-Flu decisivo, ou um Flamengo-Corinthians, de uma forma ou de outra, uma grande final, né? Um rival carioca ou os dois times das maiores torcidas do país se enfrentando numa decisão. Já se enfrentaram na Copa Libertadores nessa temporada. Então, não é ruim, pelo contrário. Eu acho que é uma temporada boa. No ano passado, para usar como paralelo o próprio Palmeiras, na 26ª rodada, o Flamengo estava 9 pontos atrás do Atlético Mineiro, que era o líder, e o Palmeiras estava 16. 16 pontos. Já tinha sido eliminado pelo CRB na Copa do Brasil, tinha perdido o título paulista para o São Paulo e a Recopa Sul-Americana para o Defesa e Justiça. E para o próprio Flamengo perdeu a Supercopa. Mas o Palmeiras continuou voltado para aquilo que era a sua grande oportunidade, única, né, e muito grande, que era a Libertadores, e conquistou. Eu acho que o Flamengo tem que pensar em quê? Em preparar seu time para que fisicamente cheguem todos bem nas 2 finais, uma possível, a outra já certa. Até lembrando que no ano passado, na final em Montevidéu, o Felipe Luiz saiu no primeiro tempo. Não tinha condições de começar, nem deveria ter começado o jogo. Foi tudo feito de forma equivocada naquele período com o comando do Renato Gaúcho. Então agora, acho que mais do que nunca, o Dorival tem que realmente priorizar as Copas, tentar fazer ali o que for possível no Brasileiro. A chance de tentar se aproximar, ela passou. E as pessoas não estão olhando para o que vai acontecer na reta final do campeonato. Tem uma sequência de jogos pesada. E se o Flamengo passar pelo São Paulo na quarta-feira, ele faz dia 12 ainda, que é uma quarta-feira, a primeira partida decisiva da Copa do Brasil, dia 19 o último jogo, 10 dias depois tem a final da Libertadores, tem jogo encavalado com o Corinthians que deve ser adiado, jogo com o Santos que talvez tenha que ser também antecipado ou adiado por conta da viagem para Guayaquil. Então, assim, é muita coisa. E uma final de Copa do Brasil, 2 jogos, se o Flamengo disputar 12 e 19, não são jogos normais. Contra o Fluminense ou contra o Corinthians, não importa. São jogos de você tem que deixar tudo em campo. Não vai ganhar um título, uma final, contra qualquer um dos 2 adversários possíveis, caso, sempre fazendo ressalva, o Flamengo se classifique, jogando como quem joga uma partida de pontos corridos, que você, de repente, faz 2-0 ali e administra. Não. São jogos, deverão ser, né, se acontecerem, pesados, de desgaste, de muita entrega, e contra qualquer um que seja o adversário, vai estar jogando toda a temporada ali, porque tanto o Fluminense como o Corinthians não vão brigar pelo título brasileiro, que tudo indica, pela mesma razão do Flamengo, tão longe da liderança do Palmeiras, e vão jogar só essa competição. O Flamengo ainda tem depois a Libertadores. Não dá para abraçar o mundo com as pernas, mas acho meio bizarro assim, o torcedor ontem pedindo a cabeça do Dorival Júnior, reclamando do técnico, com calma também, né? Menos. Para ganhar tudo, a tal da tríplice coroa no futebol brasileiro, é quase impossível. Pelo calendário, ainda mais no ano de Copa do Mundo. É muito difícil. Você conseguir disputar tudo ao mesmo tempo, não tem como. E o próprio elenco do Flamengo, que é bom, também não é uma porcaria. Já teve gente ontem falando que é uma porcaria. Outro dia era uma maravilha, agora é uma porcaria. E é claro que os reservas não são do nível dos titulares. Ontem o Flamengo não tinha os 2 centroavantes, né, os 2 suspensos, né, e quarta-feira, só para dar uma ideia de como o Flamengo está levando o mata-mata mais a sério, o Gabigol vai jogar, mesmo pendurado. Ele vai para o jogo, por quê? Porque o Flamengo não quer correr risco contra o São Paulo. Eu vou interromper para a gente voltar para a rádio. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. O Mauro César dando essa opinião, né, sobre o planejamento do Flamengo, né, nessa temporada. Comprou as faixas, não? Há um mês eu estou dizendo que o torcedor do Palmeiras, o Mauro Betti, já deveria estar com a faixa do Palmeiras campeão brasileiro. Nunca comprou. Falei ou não falei? Falou. Faz um mês. E esses 2 aqui podem comprar uma faixa cada um. Você põe a da Copa do Brasil e você põe a da Libertadores, que o Palmeiras vai ganhar, o Flamengo vai ganhar os 2. Entendeu? O resto é conversa mole. O Flamengo vai ganhar a Libertadores do Atlético Paranaense e vai ganhar a Copa do Brasil, tanto do Fluminense como do Corinthians. Eu concordo que é favorito, mas se não ganhar também a pressão vai ser gigante. E se não ganhar, o Flamengo vai ganhar a Copa do Brasil, tem 2 jogos a Copa do Brasil, né? A Libertadores tem um jogo, mas vai ganhar do Atlético e vai ganhar com facilidade, uns 2-0.
do Atlético Paranaense. E vai ganhar também a Copa do Brasil em 2 jogos, tanto faz o adversário, Fluminense ou Corinthians. Então você compra aí uma faixa de campeão da Copa do Brasil e você pode comprar campeão da Libertadores, que eu garanto para você. Como o palmeirense Mauro Betting já deveria ter comprado. Porque agora, quando for vender, você vai pagar mais caro. Aí que é a burrice. Você tem que comprar agora. Não, burrice é lógico. Comprar antes. Você compra planejamento. Agora. É lógico. Planejamento. Você vai comprar agora, tá mais barato, ninguém tá no mercado comprando. Quando for campeão, todo mundo vai comprar, sobe o preço. Então, compra agora, que o Palmeiras é campeão brasileiro e o Flamengo é campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. Ponto final. Não, o que eu acho também... O resto é conversa. O que eu acho é o seguinte, o Mauro tá certo, pedir cabeça do Dorival hoje... Isso é palhaçada. Beira um absurdo. Agora, também é burrice do torcedor, às vezes achar... Eu mesmo critiquei o planejamento do Dorival, de botar time reserva contra o Palmeiras e contra o Ceará, principalmente. Agora, não é porque você critica uma decisão do cara que você quer que o cara caia, que o cara seja demitido. É burrice, porque, por exemplo... Não, é que eu acho que não é porque o cara faz um trabalho sensacional que você não pode apontar algum erro dele. No caso específico, ele errou naquele aspecto. No jogo contra o Palmeiras, o Flamengo, um time alternativo, foi melhor que o Palmeiras, fez 1-0. Concordo com o Mauro, ele até ia mudar na hora que saiu o gol do Rafael Veiga, e o jogo acabou com 6 titulares do Palmeiras e 6 do Flamengo. Porque, os titulares do Palmeiras foram saindo e a cavalaria foi entrando. Ontem mesmo eram 5 titulares para começo de conversa do Flamengo. Claro que sem Gabi e Pedro faz falta. O próprio Lázaro, que estava mais acostumado a fazer aquela função, que o Vitor Hugo ontem não foi bem, mas é um jogador de muito potencial, e o Goiás vive o melhor momento dele no campeonato. O Goiás, um trabalho de recuperação. É duro ganhar lá. Quando estava ganhando, quando fez 1-0, nos 34 do segundo tempo ontem na Serrinha, o Goiás era o 8º colocado. Então não é um time qualquer, né? Em relação ao gol, para mim, gol legal. Tá? Não acho absurdo você falar que não se discute. Não, se discute pra cacete. Claro que tem que se discutir. Indiscutível é que tem discussão, mas para mim é gol legal. O Léo, ele chega antes. Não é a bola que está para mim. A bola não estava na mão do Tadeu. O Léo se antecipa, bate, depois só para o Matheus faz o gol. Para mim, gol legal, mas é um lance discutível. Ainda mais no Brasil. Né? No Brasil a gente tem... insisto, é o momento mais pavoroso da arbitragem brasileira, com o VAR ou sem VAR. Mas para mim, gol legal ontem, não se discute. E assim, o Goiás é um bom time, na Serrinha está um bom time, nem tudo isso, né? O Pedro Raul até hoje não fez um bom jogo, mas é um dos artilheiros da competição, enfim. Então assim, acontece e não dá para ganhar tudo, como destacou o Mauro, porque o calendário é intenso e insano. O time B do Flamengo, há 3 rodadas, estava jogando o melhor futebol do Brasil. Agora não, está caindo na real. O Marinho voltou a jogar muito mal. Marinho, quando você não torce pelo time, não é preciso dizer quanto eu não estava torcendo ontem, o Marinho estava me irritando. Assim, o Marinho, ele atrapalhava todas as jogadas do Flamengo. Era impressionante, né? E errava, chutava pra... Enfim, mas é um time com potência enorme. É claro que ele é o favorito na Copa do Brasil, muito mais até porque são 2 jogos. Venha quem vier, se ele passar pelo São Paulo, eu acho que ele passa. Venha Fluminense. Fluminense, não só pela rivalidade, está bem, o próprio time do Diniz está muito bem, né? Enfim. E vem o Corinthians, o Flamengo é o favorito. Agora, na Libertadores, é um jogo só. O Flamengo é favorito? Claro que é. Mas é um jogo só contra o Atlético, que já se superou, contra o Estudiantes, se superou contra o Palmeiras, o time do Filipão. Já fez tudo um jogo que só. Fazer. Pode atrapalhar de novo. Mas se o Flamengo é favorito, é. Se você me perguntasse, lá Nilson César, eu não vou comprar nenhuma faixa. Aliás, se eu comprar é uma só. Não vou comprar 3. Mas digamos, quem você acha que vai ser campeão brasileiro? Eu acho que vai ser o Palmeiras. Quem vai ser o campeão da Copa do Brasil? Eu acho que vai ser o Flamengo. Quem vai ser o campeão da Libertadores? Eu acho que vai ser o Flamengo. Você tem certeza absoluta disso diria o patrão, meu outro patrão? Nem quase, né? Porque eu sou meio mureteiro. Mas é por aí. Agora, o Mauro Betting falou, até perguntando pro Mauro César de novo, pro Bruno. Mauro, você falou, é o time reserva, claro que o time titular vai ser melhor. Só que eu acho que cabe uma cobrança também em alguns reservas do Flamengo, né? Tipo o Marinho e o Cebolinha. Tipo o Marinho. Tá mal, o Marinho há muito tempo que ele tá no Flamengo e ele não consegue se adaptar. Ele chegou até a tentar botar a culpa no Paulo Souza, falando, pronto, agora eu tô na minha posição. O Cebolinha pode ser cedo. Mas como chegou como aquele cara de 14 milhões de euros, podendo ser 16 milhões de euros, uma contratação de peso, também decepciona por enquanto, né? Esses 2, principalmente, não são nomes de peso que poderiam estar fazendo esse time reserva do Flamengo estar jogando melhor se eles estivessem na sua melhor forma? O Marinho, quando falou sobre o negócio da posição, né, que agora é minha posição real e tal, na verdade o técnico estava tentando encontrar uma posição para ele, né? Porque ele não consegue se encaixar no modelo de jogo do Flamengo, seja qual for o treinador. Até na época o Paulo Souza falou da questão dele aprender, embora já veterano, né, um veterano não, mas mais de 30 anos com o atleta,
saber a hora de acelerar o jogo, a hora de dar uma cadenciada, que ele recebe e acelera. Ontem ele acelerou e chutou uma bola nas nuvens e estava sozinho. Quer dizer, uma coisa estranha, parece que pensa muito pouco no que vai fazer, vai logo definindo de qualquer maneira. Quando acerta um bom chute, como acertou contra o Vélez, ele faz um gol bonito. E teve o jogo do 5-0 no Atlético Paranaense lá, que ele bateu os escanteios e tal, muito bem, deu assistência, foi o melhor jogo dele desde que chegou ao Flamengo. Mas, de fato, parece que ele não consegue entender muito bem qual a tarefa dele em campo, independentemente de qual a posição, e faz partidas ruins. O caso do Cebolinha, eu acho que é meio óbvio que ele, muito óbvio que ele não está jogando bem, mas acho também que é preciso ter uma certa paciência. Isso também acontece, por exemplo, com o Flaco Lopes no Palmeiras, está na reserva, joga Merentiel e joga o Flaco Lopes. Custou 10 milhões de dólares, outro custou 13 milhões de euros. São jogadores caros, mas que pode levar um tempo até se adaptar. O Michael era uma porcaria, não vale nada, manda embora. Agora tem gente que está com saudade do Michael. Levou um ano inteiro jogando mal, só depois, na outra temporada, quando ele voltou mais cedo das férias, era o sênior técnico. Aí ele foi treinar com aquele time de moleques lá que começou o Campeonato Carioca, com os meninos, foi líder de assistência do Campeonato Carioca, o Flamengo foi campeão, e depois ele começou a ser mais ainda utilizado com o Renato e foi bem, né? Fez partidas ótimas, jogos importantes e tal, e acabou sendo negociado por um valor maior do que aquele que o Flamengo pagou. Então, acho que é preciso entender também. Acho que o Cebolinha também ainda não conseguiu entender muito bem qual é o papel dele. E ele, ora joga com o time titular, ele entra, ora joga com o time reserva. Muda muito, né? Mudam seus companheiros. Até o jogador que atua do lado dele. Joga com o Ayrton Lucas, é o cara que vai passar no corredor toda hora. Joga com o Felipe Luiz, é o lateral que vai trabalhar por dentro, ele que tem que abrir o jogo. Então, como é que funciona? Eu acho que vai levar um certo tempo, está levando um certo tempo. Não acho que dá para ficar fazendo uma avaliação definitiva sobre um jogador como o Everton Cebolinha, por conta desse curto período. Que ele está jogando mal, é óbvio. Que ele poderia fazer mais é evidente, né? Mas também acho que é cedo demais para conclusões, né, definitivas. Né? Isso aí eu não tenho essa capacidade que alguns torcedores têm aí de já rotular. Não, a porcaria não serve. Até porque o torcedor fala que é porcaria, depois ele fala que está tudo bem e fica por isso mesmo. Né? A gente tem que ter responsabilidade naquilo que a gente fala. Não dá para ficar rotulando o jogador como se fosse um fracasso, quando ele teve um período muito curto ainda na passagem dele pelo clube. Agora falta o centroavante, né? O Flamengo deveria ter mais o centroavante, não tem. Eu acho que talvez o Mateusão, que entrou no final, que é da base, tem muitos gols, poderia ter sido preparado para esse jogo. O Dorival resolveu preparar o time com o Vitor Hugo. O Vitor Hugo ficou perdidinho. Tive a menor noção do que fazer ali, não funcionou e demorou até a mexer. Talvez ele tenha que pensar nesse outro jogador, para essa reta final de ano, o Mateusão, como o centroavante para ocupar o espaço do Pedro quando o Pedro tiver que ficar fora. Até porque o Pedro vai ficar fora, né? Com certeza, pelo menos de um jogo que é o jogo do Fortaleza. Na véspera do jogo com o Fortaleza, o Brasil vai jogar. Ele vai estar com a seleção. Então é pouco provável que ele jogue contra o Fortaleza. E nem tem cabimento, a essa altura, ficar trazendo jogador em voo fretado, ônibus especial, tapete voador, o que for, para jogar no dia 28 com o Fortaleza nenhum. Agora tem que pensar em fisicamente ter esses caras inteiros. Aí o cara joga com a seleção, aí viaja correndo para jogar contra o Fortaleza. Não adianta mais, gente. Eu tenho que pensar que esse jogo Fortaleza é dia 28. 2 semanas depois tem o primeiro jogo da Copa do Brasil, caso passe pelo São Paulo. Então você vai forçar Mabá, Arrascaeta, Pedro e esses caras, Everton Ribeiro, esses convocados todos aí, que tem chileno, tem uruguaio, tem brasileiro, tudo convocado. Eu acho que não faz o menor sentido. Então tem que começar a pensar nesses jogadores jovens. Matheus França, que na verdade o gol foi até dele ontem, não foi nem do Léo Pereira. Foi o gol do Matheus França. Para poder ter uma ideia ali de quem pode socorrer para fazer bons jogos nessa reta final, ficar ali entre os 4 primeiros, que é o que resta ao Flamengo no Brasileiro. Mas tem muita coisa em jogo e coisa muito grande. Acho que o mais incrível é isso. Ontem as reclamações contra o Cebolinha, contra o Marinho, contra o Dorival, contra todo mundo, elas eram tão grandes que parecia que o Flamengo tinha sido eliminado quarta-feira pelo Vélez. É inacreditável isso. O time está na final da Libertadores e as pessoas não conseguem, muitas, né, equilibrar ali. Tudo bem, estou insatisfeito com o resultado aqui, mas espera aí, tem coisa grande acontecendo. É muita falta de noção. Acho que essa é a fala mimimi, aquela que começou a torcer o Flamengo em 2019. E acha que tudo é maravilhoso. E até o mesmo 19, o Jorge Jesus jogava o Brasileiro, jogava a Libertadores, mas não tinha a Copa do Brasil. Ele foi logo eliminado pelo Atlético Paranaense. Então ele teve várias quartas-feiras ali livres, semanas tranquilas para trabalhar, enquanto as outras equipes estavam jogando o mata-mata nacional. Bruno, principalmente a questão do Cebolinha, você acha que pode ter até a afobação dele? Porque eu acho que às vezes eu vejo ele muito afobado, querendo mostrar o serviço, e aí ele acaba se enrolando. A gente vai para um break rápido na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Pode ter um pouco sim de ansiedade, afobação. O Cebolinha é um cara que chegou... Eu acho que ele chegou ainda pensando até em Copa do Mundo. Ele é um jogador que foi convocado várias vezes para a seleção nesse ciclo, perdeu espaço e não estava bem em Portugal, voltou, e se ele joga bem no Flamengo, como está acontecendo com o Pedro, ele poderia voltar à seleção, ainda mais um jogador que já vinha sendo convocado pelo Tite desde 2018, ele ficou de 18 a 21 direto na seleção.
E aí, só que quando ele entrou, quando ele ficou disponível, quando abriu a janela para ele poder jogar, o time já estava muito bem encaixado ali com o Gabigol, com o Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Então, ele não ia ter esse espaço logo de cara para jogar no time principal do Flamengo. Talvez isso tenha mexido um pouquinho com ele, mas acho que é um cara que vai crescer. O Cebolinha é bom jogador. O Marinho eu já acho que é diferente. Acho que o Marinho, as pessoas têm uma avaliação, por causa de um ano no Santos, maior do que ele é como jogador. Assim, o Marinho, ele é um bom jogador, ele tem suas qualidades, ele bate bem de fora da área, ele tem até a jogada individual, mas assim, o Marinho ele teve um ano muito bom, assim, um ano para ser um dos melhores atacantes do Brasil no Santos em 2020, só. O Marinho, ele teve, fora o Santos, ele teve uma passagem boa no Vitória, que ele foi um jogador importante para um time não cair, é outro tipo de coisa. O Flamengo é um time que luta pelos principais títulos. E teve no Ceará também. O Marinho já jogou no Fluminense, não jogou bem. Ele já jogou no Cruzeiro, não jogou bem. Já jogou no Grêmio, não jogou bem. Inclusive, ele vem do Grêmio para o Santos, trocado pelo David Braz. Então, assim, eu não estou dizendo que é um jogador ruim, mas eu acho que pelo ano que ele teve no Santos, que foi muito bom em 2020, o ano que o Santos chegou na final da Libertadores, as pessoas elas esperam do Marinho algo que ele não é. Sim, o Marinho é um bom jogador, mas mais do que pode dar. Mas esperam assim dele como se ele fosse um atacante top no Brasil, e não é. Tanto que lá em 2020 queriam ele na seleção e eu sempre achei uma coisa meio maluca. Achei que é o mesmo motivo que hoje, quando falam de Rodinei, eu falo, não, porque eu acho que eles não têm bola para jogar na seleção, o que não quer dizer que eles sejam maus jogadores, mas eu não vejo assim condição técnica deles estarem na seleção, apesar do Marinho ter feito um ótimo ano em 2020 e o Rodinei tá bem. Então é isso, acho que esperam do Marinho algo que ele não é por causa de um ano muito bom no Santos. Ô, Pilhado, deixa eu falar um negócio do Cebolinha. Cebolinha, eu sinto o seguinte, ó, o cara quando vai para a Europa, por exemplo, vai para Portugal, ele pensa, eu vou sair aqui de Portugal e depois vou jogar na Inglaterra, vou jogar na França, na França é dançar com a irmã, vou jogar na Inglaterra, vou jogar na Espanha, vou jogar na Itália, enfim, vou jogar campeonatos mais importantes depois de sair de Portugal. Aí o cara não deu certo, ele retorna e aí perde uma coisa chamada, uma coisa indispensável para um atleta de futebol profissional, que é a tal da confiança. Então o Cebolinha, ele tomou a cacetada do retorno. Maurão? Você lembra o Gabigol, a mesma coisa? Sim. A cacetada do retorno. Você perde a confiança. Até você readquirir a confiança de novo, demanda um tempo. Ainda mais como reserva com a cobrança. Você percebe claramente que o grupo do Flamengo, que ele diz que é um cara muito legal e muito de grupo, esse menino aí foi muito aceito dentro do grupo do Flamengo, o grupo tá torcendo por ele uma barbaridade. Ele meteu um gol aqui, acho que no Morumbi, não foi? Contra o São Paulo. Nossa, o grupo todo foi comemorar com ele, porque tá todo mundo tentando dar a ele o que talvez ele tenha perdido, que é a confiança. Que qualidade técnica ele tem. É muito bom, João. Opa, senão não teria sido chamado tanto pelo Tite, não teria... Ele fez uma Copa América, né? Isso, foi excelente, uma Copa América aqui em 19, que, nossa, ele foi o melhor jogador, talvez, da seleção brasileira. Ele terminou bem os 6, depois que o Jorge Jesus saiu, ele terminou como titular no Benfica. Não era uma sombra, mas não estava mal. Nunca foi bem, nunca foi assim um super jogador. Então ele perdeu a confiança. Ao contrário do tal do Vidal. Que o Vidal é o seguinte, o problema do Vidal, criou-se uma expectativa que era o Vidal de 10 anos passados. Peraí. Eu só vou te interromper rapidinho pra gente voltar pra rádio. Lembra que você tá falando do Vidal, que a gente está de volta. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan. O Nilson César analisando aí o desempenho do Cebolinha e agora do Vidal. Então, do Cebolinha disse o seguinte, que ele perdeu a confiança. Então, todo o grupo está tentando retomar, o técnico está tentando dar a ele toda a confiança possível para ele retomar, jogar o futebol que ele sempre jogou e vai retomar. O Cebolinha ainda terá muita coisa boa pela frente dentro do Flamengo. Ao contrário do Vidal, que eu não acredito mais nada, porque o Vidal, fisicamente, ele não consegue acompanhar o grupo. Então, rapaz, por mais que... E é um cara querido também dentro do grupo lá. Grande figura. Ele agregou muito dentro do grupo ali, mas ele tem o problema do seu amigo Diego ali, o Ribas. Né? Ele não consegue acompanhar fisicamente o grupo mais. E para jogar na intensidade que se joga hoje... no Brasil não joga com a mesma intensidade da Europa, mas ele cresceu muito a intensidade no futebol brasileiro também. Cresceu demais. Então, para você jogar na intensidade que se joga no futebol brasileiro, ele não consegue. Não é que ele não tenha qualidade técnica. Tem, é um jogador rodado, internacional, um jogador de grande qualidade, tem uma história muito bonita do futebol, mas não adianta a torcida do Flamengo esperar mais do Vidal do que vocês estão vendo agora, viu? Que vai ficar nisso o Vidal. Quem vai crescer muito, pode ter certeza, é o glorioso Cebolinha.
Ó, então, Nilson, você tá falando aí dessa situação do Vidal. O Vidal, eu acho que aos poucos vai voltar, né? Eu discordo um pouco do Nilson. Acho que ele, pelo nível dele, é absurdo. Ele é pela condição física dele, mesmo com a idade. Se voltar para 20 anos de idade, ele volta a ser. Não, mas eu acho que tem a condição muito acima da média. Mas eu acho que o Vidal ainda é muito acima da E média. ele também não joga porque não tem como tirar o Thiago Maia, nem o João Gomes na cavalaria tá principal. louco.